Olá pessoal, agora estamos começando com a nossa segunda videoaula sobre o Audacity. Vamos abrir o programa. Na nossa última videoaula nós mostramos um pouco sobre os comandos básicos, as alterações mais importantes, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre os efeitos, digamos que é a parte mais divertida da história. Vamos abrir uma música aqui qualquer de exemplo, vou pegar da aula passada. Você vê na ferramenta selecionar, pega uma parte que você quer editar, aplicar o efeito. Dá um zoom para visualizar melhor e vamos aqui em efeitos. Como você pode ver, são vários, né? Uma série de efeitos aqui. Eu mesmo não conheço todos, então eu vou tentar apresentar para vocês aqueles que eu considero mais interessantes, mais úteis ou até mesmo mais divertidos. Bom, esses três primeiros aqui, eles estão bem interligados um com o outro, né? O alterar velocidade é o que geralmente ocorre nos seus players, quando você acelera ou bota para tocar mais devagar, né? Câmera lenta. Você tem aqui, por exemplo, quando você acelera ou deixa mais devagar, você vai estar alterando também o tom. Então eu vou pegar essa faixa de áudio aqui e botar ela para tocar mais rápido. O que acontece é que geralmente os tons ficam mais agudos, enquanto quando eu deixo mais devagar eles ficam mais graves. Isso, vamos dizer assim, é considerado uma deformação se você levar em conta que não é bem o que se pode ser desejado. Vou te mostrar aqui como ficou. Então fica mais acelerado, às vezes a fala fica engraçada, né? Tem todas aquelas alterações nas vozes. Mas caso você não queira que isso aconteça, existe aqui o alterar altura e o alterar tempo. Esses dois eles vão estar trabalhando com as características isoladamente. Alterar a altura eu vou estar aumentando o tom e preservando o tempo. Então ele vai te dar aqui uma espécie de média, né, de quais tons que existem nessa sua faixa, e você vai transferir esse tom através dessa escala aqui para outro. Vou mandar aqui para o Ré, por exemplo, ele vai estar aumentando. E você pode fazer isso também nessa faixa aqui. Dentro dessa barra você tem a percentagem de alteração. Você deixa ele mais grave ou mais agudo. Agora, vale a pena lembrar que aqui você tem que tomar cuidado com os extremos. Se você mandar muito com o extremo, é bem capaz que você tenha essa faixa com alguns problemas depois, né? Fique meio deformado, então não é bem o que você quer. Neste caso, eu sugiro que você trabalhe dentro das frequências que ele dentro dos tons, que ele vai estar te fornecendo aqui nessa escala. Outra coisa bem legal aqui é quando você vai alterar unicamente o tempo. Então você preserva a altura, altera o tempo, você está como se fosse botando a banda para tocar, sei lá, mais rápido ou um pouco mais devagar. E isso também exige, é claro, um certo cuidado com os limites. Se mandar muito para os extremos, é capaz da música ficar meio robotizada, com umas tremidas, umas coisas assim que podem não ser muito interessantes porque você quer, né? Aqui em amplificar, você vai estar mexendo com o ganho, né, o volume. Você vai estar podendo aumentar o número de decibéis ou diminuir. E isso é um pouco do que você tem quando você mexe aqui, só que isso aqui equivale apenas para as faixas de áudio em geral. Aqui você vai estar simplesmente selecionando a faixa de áudio que você quer. Uma coisa similar do que acontece, por exemplo, com o envelope, né? No envelope você vai traçando aqueles níveis, como foi mostrado na aula passada, e vai delimitando. Só que no envelope você não tem aqui a escala correta, né, detalhada, de quantos decibéis você está alterando. Aqui no amplificar você já pode dizer quantos exatamente. Bom, para quem mexe com edição mais profissional, que se importa com alguns detalhes, por exemplo, o aumento de graves, compressor, a equalização, normalizar, todos esses estão aqui na lista de efeitos do Audacity. A equalização, por exemplo, quando você vai mexer com aquela questão da ambientação sonora, né, você quer deixar os agudos um pouco mais baixos, o volume deles, né, o ganho deles mais baixo. Então você vai desenhando aqui na linha e pode ir modificando isso. Os graves você quer deixar mais alto ou mais baixo, você vai alterando eles através dessa linha aqui. O equalizador gráfico ele vai te fornecer esses canais de maneira um pouco mais isolada. Eles vão estar separados, mas os efeitos vão estar ocorrendo ali na linha de maneira que um se liga com o outro. A intensidade desse efeito aqui todo aplicado na equalização vai ser dependente desse tamanho do filtro que você está colocando. Além de você pode criar também curvas próprias, características que você queira utilizar em outras faixas. Você vem gravar como, depois vem selecionar uma curva personalizada. Bom, para quem gosta de fazer uns efeitos um pouco mais engraçados, sabe? Brincar assim com algumas deformações legais, você pode utilizar o eco, o phaser, o wah-wah. Vou mostrar aqui o wah-wah, por exemplo. Uma coisa interessante do software livre que eu vejo comparado a muitos outros, eles sempre te permitem alterar algumas coisas que em outros geralmente já te fornecem prontos. O wah-wah aqui, para você ter uma ideia, você tem essa pancada de coisas que você pode mexer com a frequência que você vai estar modificando, fase inicial, profundidade e essas coisas. Vamos mostrar aqui, por exemplo, como ficou a faixa, um pouquinho antes. Pronto, você pode ver aqui
ele já alterou, é um pouco daquilo que a gente vê em música eletrônica, tem umas que dão esses efeitos assim, que esse é o chamado wah-wah. Bom, uns outros muito interessantes e importantes para quando você vai fazer edição, vamos dar uma melhorada aqui, pegar uma área específica, vou copiar e mandar aqui. Pronto, eu selecionei uma área, por exemplo, que eu quero de entrevista, né? E essa área aqui, se eu quero aplicar um fade in, fade out nela, eu vou utilizar o próprio recurso aqui no efeito. Ele vai estar zerado e vai chegar até atingir o nível máximo. No fade out, ele vai estar nesse nível. Eu tinha selecionado a faixa inteira aqui. Deixa eu copiar isoladamente. Pronto. No fade out, ele vai estar pegando essa faixa e vai estar mandando ela aqui para o zero, dentro desse limite de tempo que você estabeleceu aqui para ela. Bom, agora utilizando, por exemplo, uma determinada parte que eu quero aqui, eu também posso aplicar alguns efeitos um pouco mais complexos. E esse a gente tem aqui nos plugins. Esse Vocal Remover é um dos mais famosos do Audacity, um dos que eu considero mais interessante. Você vai remover a voz, né? Agora observe, ele especifica aqui um pouco mais tecnicamente, né, falando sobre a questão do pan do áudio. O pan é aquilo que eu tinha mostrado na aula passada, de quando você tem a localização da gravação, quando você grava, por exemplo, a percussão no canal direito, não sei, os vocalistas no canal esquerdo ou na área central. Então, tudo isso vai depender vai, digamos assim, permitir que esse recurso funcione ou não como a gente deseja. Essa música aqui, por exemplo, ela tem no início uma voz, uma introdução, só um cara falando. Depois ela entra com uma percussão, a partir daqui, uma flauta aguda. Depois aqui vem substituída por uma flauta grave, mais percussão. E a partir daqui, mais ou menos, começa os vocalistas. Depois entra ainda um coro. Quando eu aplico esse efeito, ele consegue remover tranquilamente todos esses vocalistas aqui. Então a fala deles desaparece, fica unicamente a percussão. Entretanto, não some, por exemplo, a voz desse cara aqui no começo, não some a voz do coro. Isso porque durante a gravação, esses áudios não estavam na localização do pan, que é utilizada para cortar as frequências através do efeito. Então, quando você for experimentar esse efeito, avalie bem qual que é a faixa de áudio que você está utilizando, experimenta com faixas diferentes para você analisar qual que vai ter, digamos assim, o melhor efeito, né? E tem uma série de outros aqui que você pode experimentar. O tremolo também é bem legal. E você pode ir experimentando alguns, às vezes, por exemplo, inverter início e fim. Você vai estar invertendo a música, né? Bota para tocar ao contrário. São várias coisas que você vai dando função, você vai inventando, você vai experimentando. Um outro aqui, isso já não é efeito, está dentro do inserir, né? Inserir o silêncio. Ele vai te dar aqui o tempo da parte que você selecionou e você vai deixar a faixa com um nível 0, né? Todas essas são características muito interessantes que você pode experimentando à vontade, dentro da janela efeitos, dentro da janela inserir, várias coisas que podem ser utilizadas. O que eu destaco, assim, nesse caso, é você poder realmente ir atrás de poder dar função a essas coisas da maneira que você achar mais divertida, sabe? Da maneira que couber mais porque você quer. Porque é uma coisa que me impressiona muito no Audacity, a questão dele ter um alto nível, sabe, de qualidade, e ao mesmo tempo permitir que você faça isso de maneira bem simples. Então tá aqui para vocês explorarem mais, para você experimentar, e eu espero que tenha sido bastante útil. Ficamos até a próxima. Qualquer dúvida, essas coisas podem correr atrás aí no nosso blog do Ubuntu GK, estamos à disposição.